Ele não está abolindo nem removendo o dízimo. Ele está dizendo a forma que nós temos que dizimar. De que maneira que nós temos que dizimar, a maneira que agrada os olhos de Deus. O dízimo é santo, é sagrado. É separar para Deus, que é de Deus, a premissa. E aí Jesus vai falar, quer dizer, você separa, falando aqui para os hipócritas, falando assim que o que você adianta você separar o dízimo, mas se as demais coisas também, que é importante, você deixa de lado. Você não faz essas demais coisas. Então, para o dízimo ser aceito, essas demais coisas que ele vai dizer aqui, ó, é mais importante, né? Mais importante da lei. Mais importante da lei. Quer dizer, os preceitos, os mandamentos. E ele vai falar, quer dizer, se eu devolvo o dízimo, mas não ando na justiça, quer dizer, não vai dar certo. Não vai dar certo mesmo. Aí eu devolvo o dízimo, mas eu não pratico a misericórdia, também não vai dar certo. É a mesma coisa eu praticar a misericórdia, mas não devolvo o dízimo. É a mesma coisa eu praticar a fé, mas não devolvo o dízimo. Eu estou roubando a Deus, porque pertence a Ele. E aí as pessoas inventam várias maneiras de devolver o dízimo. Quando já o cidadão falou para mim outro dia, eu não falo, não. Ele falou para mim, eu não devolvo o dízimo. Não, porque não é obrigado. Não, Deus não te obriga. Ele te ensina de que maneira devolver. Deus, Senhor Jesus, não estava obrigando. Jesus está ensinando. Que adianta você fazer isso ou fazer aquela outras? Então a pessoa dizia assim para mim, pastor, eu não devolvo dízimo, mas eu compro uma cesta básica e levo para as pessoas, na onde ela está necessitando, aonde que ela está, ali na casa dela, precisa do alimento, eu vejo, vou lá, pego o dízimo e compro. Mas ele pega do dízimo de Deus, o dele ele não pega. Ele não compra a cesta básica do que sobrou 90% para ele. Ele compra de Deus, quer devolver na casa de Deus. Agora veja como é que o inimigo ilude a pessoa. Ilude a pessoa. Não é que eu estou dizendo que não pode ajudar o próximo, tem que ajudar sim. Mas no sentido de dizimar, a pessoa pega um gancho nisso aí, e aí ela fala, não, eu ajudo fulano, ciclano, não devolvo o meu dinheiro na casa de Deus, não, por causa disso, por causa daquilo lá e tal, e isso tudo outro. Eu falei para ela, essa pessoa, falei, meu querido, é o seguinte, você faz compra na sua casa? Ele falou, faço compra na minha casa, despesa por mês. Eu falei, então, quando você for fazer a compra na sua casa, uma despesa, você compra, e a primeira casa que você sair do supermercado ou da onde você comprou aquela compra, a primeira casa que você encontrar, você entra e deixa aquela mercadoria lá, naquela casa, e você vai para casa, para sua casa. E quando chegar em casa, a mulher perguntar aos filhos, bem, cadê a despesa que você foi comprar? Aí você vai dizer, eu comprei, mas eu deixei na casa, tal lugar assim. Eu deixei lá naquela casa lá, quer dizer, não deixou de você fazer a compra, você entregou a mercadoria, a despesa naquela casa, mas não foi a sua casa, não foi a sua casa, porque a sua casa vai fazer falta, porque você comprou e entregou em outra casa. Então a obra de Deus não é diferente, meu irmão. A obra de Deus, quando a pessoa ela desvia daquele local que é onde Deus ali chamou ela para ser fiel, ser dizimista, ofertante, quando ela nega isso aí, ela está fazendo do jeito dela. Então ela está desobedecendo a Deus. Quando diz a Bíblia, levar o dízimo na casa do tesouro. Aonde que é a casa do tesouro? Aonde ela congrega. Aonde ela congrega. Então, desde quando ela tira daquele dízimo e compra algo, né? Ali, que ela fala na mente dela, claro, está ajudando. Mas ela pega do dízimo, do que é de Deus. Ela não pega o que é dela e vai lá comprar. Assim ela faz uma compra, entrega em outra casa, ela não deixou de entregar numa casa, mas não entregou na casa dela, então vai fazer falta. Então muitas pessoas não levam o dízimo onde ela congrega, vai fazer falta. E Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Porque assim diz, né, a palavra de Deus. Então Jesus ele não está abolindo, né, ou tirando o dízimo, ele está acrescentando a maneira de como nós temos que ser dizimista, de que maneira nós teremos que dizimar. É isso que nós temos que observar. Não é parar de dizimar no Velho Testamento, isso e aquilo outro. Sempre Jesus deu exemplo no Novo Testamento. É só nós estar atento. Então, o que acontece? O avarento não entra no reino de Deus. O avarento não entra. A pessoa que ela não quer dizimar porque ela é avarenta. Não precisa falar que não é. É só você conversar com ela, você vê que a pessoa é cheia de ambição maligna.
de querer conquistar isso, conquistar aquilo, de comprar não sei o que lá, comprar tudo, mas ela não devolve para Deus, é mesquinha. Ela não devolve para Deus o que é de Deus, que é 10%. Ela acha mais fácil ouvir a mentira dos outros, ouvir isso, de que pegar a palavra, examinar as escrituras e pedir a direção do Espírito Santo, para ela ver como que vai fazer da maneira que agrada os olhos de Deus. Então, por isso, servir a Deus não é agradar a nós, é agradar o próprio Deus, é agradar o próprio Deus. Então, por isso, nós temos que observar de que maneira nós agradar a Deus, não é verdade? E aí, por aí, nós vencemos a batalha, vencemos a luta e a dificuldade. Quero deixar um abraço para todos que entrou aí, vai assistir depois, que Deus possa te abençoar. Isso aqui é polêmico, mas se você for olhar para as coisas polêmicas, então você não vai fazer nada que é certo, porque nós não podemos servir a Deus com dúvida, nós não podemos dizimar com dúvida, porque tem muitas pessoas dentro da casa de Deus que ela está dizimando com dúvida, ela tem dúvida, e não podendo, o que Jesus fala aqui, quer dizer, ele inclui a fé, em terceiro lugar a fé. Quer dizer, se a pessoa devolve dízimo, mas não tem fé, quer dizer, não vai adiantar nada. Ela está barganhando com Deus, ou ela está fazendo por fazer. Então, Jesus vai dizer, o mais importante do preceito, né? Que da lei, mais importante da lei, que é o quê? A justiça. Teu hoje tem a justiça, não tem? Ou Jesus também tirou a justiça? Teu hoje tem a justiça, não é isso? Teu hoje tem a justiça. A misericórdia, será que Jesus também tirou a misericórdia? Não, acho que não, né? Misericórdia tem até hoje. Tem, só basta praticar, né? Então, quer dizer, a justiça também Jesus tirou, será? Não, até hoje tem a justiça, só basta eu você praticar. Quer dizer, a fé então Jesus tirou a fé então? Não, a fé até hoje. A fé até hoje existe ela e permanece. É tanto que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé, na verdade, nem no reino do céu não se entra. Sem fé, porque tem que ser uma fé limpa, genuína, santa e provada por Deus, para nos conduzir para a vida eterna. Então, quer dizer, essas três coisas, Jesus não aboliu, mas o homem abole, o homem recua. Então, para a pessoa dizer que o dízimo no Velho Testamento, essas três coisas também tem que estar lá no Velho Testamento, ela não pode viver isso, então. Primeiro ela tem que fazer essas três coisas, para depois ela dizimar. Então Jesus está falando qual é o dízimo que Deus aceita, como, de que maneira, de que forma Deus aceita o dízimo. Aí você vê no finalzinho do 23, vai dizer assim, fazer essas coisas. Qual que é essas coisas? As três coisas, principal da lei, que hoje, que não deixa ser a lei, que é mandamento. Então fazer essas três coisas, sem omitir aquela. Quer dizer, sem omitir o dízimo, certo ou não? É só nós examinar as escrituras, e nós vamos ver. É só nós buscar examinar as escrituras da direção que agrada os olhos de Deus, porque se você examinar as escrituras da direção que agrada você, meu irmão, você vai ser como esses hipócritas aqui. Por quê? Porque eles eram mestre e doutor da lei. Então ele era mestre e doutor da lei. Aí vai dizer que é só na lei, era só na lei lá que era obrigatório dar dízimo, só era na lei que tinha que fazer isso. Aqui Jesus não obriga não, ele ensina. Jesus não está obrigando você a ser dizimista, ele ensina de que maneira você ser dizimista para lá na frente não pesar para a sua alma, para a sua vida. Então, se Jesus aboliu o dízimo, ele teria que também ter abolido essas três principais coisas, mais importantes também, que falou que é muito importante. Quer dizer, o dízimo está em quarto lugar. Os três primeiros lugares está o quê? É exatamente como ele diz aqui. É a justiça, a misericórdia e a fé. Quarto lugar, ser dizimista e fiel. E porque ele está falando de santidade isso aqui. Esse povo que dizimava, eles não eram santos. Ele dizimava, mas eram hipócritas. Eles eram hipócritas, que eles faziam e omitiam as outras coisas que era muito importante e até hoje é importante para Deus, que é exatamente a justiça, a misericórdia e a fé. Quer dizer, tem mais coisa, né? Mas Jesus está ensinando o mais importante para depois a pessoa ser
dizimista da obra onde ela esteja, não é só da nossa obra não, mas nós temos que ensinar o que é certo, entre ensinar o que é certo e inventar, mas antes ensinar. Se a pessoa concorda ou não concorda, meu irmão, aí é problema dela. Você tem que olhar nas escrituras e buscar em Deus, fazer o que é certo. E fazer sem dúvida. Por que adianta também ser dizimista e ter minhas dúvidas? Será que é certo? Um fala uma coisa, outro fala outra. Ou eu fico com a palavra, meu irmão, ou eu fico com o mundo. Porque a palavra é eterna, passará o céu e a terra, e a palavra não passará. Aí se você vai dizer, mas muitas coisas foram abolidas do Velho Testamento, mas nem todas as coisas. Muitas das coisas continuam, né? Muitas coisas continuam, mas a pessoa faz questão de incluir também o dízimo. E a pessoa faz questão de ser avarenta, né? Ela faz questão ali permanecer um caminho avarento, que é abominável a Deus, porque veja só, tantas coisas que você vê por aí, não adianta a gente querer falar placa de igreja, ministério nenhum, aqui é ensinar a palavra de Deus, é falar do amor e da palavra de Deus constante, de dia e de noite, todos os santos dias. Por exemplo, Deus falou para Josué, medita de dia e de noite na palavra, para que aonde pisar, e falar dela, né? E aonde pisar a planta dos pés, eu estarei contigo. Deus ele não vai dar nada para mim, para você de mão beijada, não. Deus ele vai nos ensinar como ter a promessa, porque a promessa de Deus na minha e na tua vida é uma promessa decorrente à obediência. E isso vem da onde mesmo? Do Velho Testamento. E aí que continua aonde? Um Novo Testamento. Mas a pessoa prefere, de que maneira? Trabalhar ou viver buscando a Deus, abusando da graça, porque as pessoas hoje em dia abusam da graça. Não faça a sua parte para você ver, não faça eu e você a nossa parte para obedecer a Deus em Cristo Jesus, para ver se a graça vai nos salvar. A graça nos dá a oportunidade de nós reconhecer os erros, as falhas, o pecado e fazer o que é certo. Então a graça nos dá essa oportunidade. Mas a graça, por exemplo, pregar a rosa, todo mundo prega. Pregar a rosa, todo mundo prega. Mas quem salva é os espinhos. É os espinhos que vai nos salvar. Não é as rosas, é os espinhos que vai salvar você de nós estar livre, né, da força das trevas, do inferno, bem claro dizer isso, né? Então é melhor não buscar examinar as escrituras e buscar viver a maneira que agrada os olhos de Deus. Então, por isso que eu falo para vocês que isso aqui é uma polêmica. Mas para quem é polêmica? É para quem olha para as polêmicas. Porque para quem olha para Jesus, quem olha para o Senhor Jesus Cristo, ela vai ver perfeição. Ela não vai ver polêmica, ela vai ver perfeição todos os dias. Quero mandar um abraço aqui para Valdemir Santos, né? Deus abençoe, Valdemir. Forte abraço, em nome de Jesus. Então, procure fazer o que é certo, de fazer por fazer, procure fazer o que é certo, porque jamais você vai ficar iludido. Hoje em dia, nós estamos vivendo os últimos dias, é os últimos dias que nós estamos vivendo, é os últimos tempos. Então, se nós não buscar fazer da maneira que o Espírito Santo nos diz, nos ensina, como diz, né, em Apocalipse, vai dizer: se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureceis o vosso coração. Não endureceis o vosso coração. Então, por isso que nós temos que olhar as Escrituras e servir a Deus. Não é agradar a gente, servir a Deus é agradar o próprio Deus, porque tudo Ele criou, tudo Ele formou para Ele. É para Ele. Então, quando nós buscamos viver da maneira que agrada os olhos dele, jamais nós vamos ser iludidos, enganados. Muitos, por não sofrer, aliás, muitos por não acolher o amor da verdade para a salvação, elas serão iludidas e enganadas. É o próprio Deus que dá essa permissão da pessoa ser iludida e enganada. Então, por isso que nós temos que obedecer e praticá-lo, o mandamento, a palavra de Deus, todos os dias
que se chama hoje. Um forte abraço, e eu estou aqui da cidade de Mogi das Cruzes, da nossa igreja Unidos na Fé em Cristo. Aqui nós não inventamos, nós pregamos a palavra de Deus da maneira que ela tem que ser pregada, e nós vivemos e buscamos viver. Eu vivo, busco viver da maneira que a palavra de Deus nos ensina todos os dias, que se chama hoje. Deus abençoe a sua vida, um forte abraço. Deus abençoe Dionete, que entrou aqui agora. Deus abençoe você e sua família. Um forte abraço na vida de todos, para a glória de Deus. Deus abençoe e até o próximo vídeo, para a glória de Deus.